abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. Eu tava com saudade de aparecer aqui em cores pra vocês e hoje eu vou tentar falar sobre todas as leituras que eu fiz no primeiro trimestre. E cá entre nós, eu pensei que eu tinha lido pouco, mas eu fui juntando aqui as leituras e eu vi que eu não li pouco não, eu li bastante e tem, assim, muita coisa diversa, muita coisa legal e eu tô ansiosa então pra mostrar pra vocês. Vamos nessa? Bom, eu vou apresentar as leituras, então, em ordem cronológica, graças à minha thread lá do Twitter, que eu tô colocando toda vez que eu termino um livro, eu vou, registro no Scooby e também lá nessa thread, então ela tá me ajudando, me auxiliando pra eu saber certinho tudo que eu estou lendo, né, e a ordem também. Eu vou falar pra vocês, então, tudo o que está nela, e são as leituras de janeiro, fevereiro, março e abril também. Eu vou falar algumas leituras que eu concluí em abril, mas que eu tinha começado em março, tá bom? Começando por Como o Rei de Elfame, então, aprendeu a odiar histórias. Esse livro aqui, gente, que é lindo! Já fazia um tempo que ele estava lá na minha estante. E vocês que me acompanham já há algum tempo sabem que a história do Príncipe Cruel é o meu guilty pleasure, sabe? A história que eu amo, de história assim, de caráter duvidoso, sabe? Que eu amo e que eu protejo, porque é um universo que eu gosto muito, sabe? São personagens que eu gosto muito, que eu me divirto muito. Desde quando eu terminei, então, A Rainha do Nada, eu queria ter pegado esse livro aqui, por algum motivo, não peguei, e ele ficou aí, na estante mofando, né? Quando eu fui fazer a meta pra esse ano, eu coloquei muitos livros que eu tenho na estante, e eu parei realmente pra olhar, e eu vi quantos livros que eu tenho ali, que eu comprei assim, sabe, necessitada, que eu queria muito ler, e não li ainda. O que casou também com a minha vontade de ler alguma coisinha bem assim, na minha zona de conforto, que me desse quentinho no coração. Então, peguei pra ler esse livro. E assim, gente, que delicinha. Pra quem gosta dessa série, eu tenho certeza que gostou desse livro aqui, que conta alguns acontecimentos, algumas passagens sobre o ponto de vista do Cardan, né? A gente acompanha essa história, assim, pelo ponto de vista da Judy. E agora a gente tem alguns pontos, então, pelo ponto de vista do Cardan. Lembrando, gente, que essa é uma história que, apesar da gente falar muito dos dois protagonistas, não tem muito romance, não tem muitos momentos de romance, né? Com exceção do terceiro livro, que eu acho que o terceiro livro tem mais. Porque às vezes as pessoas vão com muita sede ao pote e não encontra isso, fica frustrada. E aqui a gente tem, então, algumas coisas da vida do Cardan. E foi muito gostoso, sabe? A forma como a autora conta essa história e a personalidade dúbia, sabe, dele. Foi, assim, um dos melhores livros que eu li agora nesse começo de ano, sem dúvidas. E é claro que isso se dá ao fato de eu já gostar muito desse universo. Depois eu peguei um dos livros que também foi um dos melhores desse começo de ano. Na verdade, eu não peguei ele agora. Eu já estou lendo ele desde o ano passado. Eu enrolei muito para ler esse livro, gente. E agora eu só finalizei porque eu falei, agora vai. Que é, então, Secret Story, uma novela de Mistborn. Na ordem cronológica, se passa entre os eventos da Primeira Era, mas você só pode ler depois que você finalizar. E eu não vou falar muito sobre esse livro, porque eu acho que já a premissa dele é um grande spoiler de algumas coisas que acontecem, e porque eu fiz uma resenha sobre ele, eu vou deixar aqui nos cards, ou deixo na descrição do vídeo se você estiver escutando no Spotify. E esse é um livro muito interessante para você conhecer um pouco mais sobre a Cosmere. Você acompanha um personagem muito querido, mas você também descobre algumas coisas sobre a Cosmere. Mas assim, uma das minhas ressalvas sobre ele é que, novamente, você mais fica com dúvidas. O Sanderson tem esse poder do que ele te oferece algumas respostas, então ele te intriga muito, mas você conhece, é um passo além que você dá, então, para subir essa grande pirâmide, então, que é esse universo do Sanderson, né? Então, acho que se você
já leu a primeira trilogia e quer descobrir mais sobre esse universo, não só de Mistborn e da Cosmere, acho que você precisa ler essa história e também conferir a minha resenha. E aí, como eu tava bem, assim, no momento de curtir leituras mais gostosinhas, eu peguei, então, Leitura de Verão. Deixa eu ver o nome da autora que eu não lembro, que é a Emily Henry. Faz bastante tempo que eu queria conhecer essa autora. Esse não é o melhor livro dela, dizem que é outro, e eu tô doida pra conhecer mais livros dela. E Leitura de Verão, então, é um livro bem divertidinho, porque a gente tem 2 autores que acabam, então, virando meio que vizinhos. Tem toda uma circunstância por trás disso, porque que a personagem, ela tá nessa casa, e aí ela acaba encontrando um outro escritor, então, e os dois acabam fazendo algumas brincadeirinhas pra um instigar o outro, então, a escrever. E essa é uma leitura, então, com drama familiar bem presente ali, envolvendo a personagem e seu pai. E eu fiquei, assim, bastante intrigada. E é claro que o romance, então, entre ela e outro escritor, acaba sendo bem fofinho. Eu não me irritei, tá? Porque o que acontece quase sempre nos romances é que eu me irrito bastante com os personagens. Achei uma leitura super gostosinha e super válida pro que eu estava procurando no momento. Mas eu confesso que eu esperava um pouquinho mais dessa autora, porque ela tá no hype, né, gente? Tá todo mundo falando dela. Foi o motivo de eu ficar com vontade de conhecer essa autora, inclusive. Então, eu quero ler outras coisas dela pra saber o porquê que ela tá aí nesse hype e espero ser surpreendida. Aí, eu li também Ao Paraíso, da Hanya Yanagihara. E aí, gente, eu não tô com esse livro aqui em casa, ele tá lá no trabalho. Eu não sei se eu compreendi a proposta desse livro até agora, mas esse é um livro, eu já aviso, assim, de antemão, que ele tem sofrência. Eu fiz uma resenha lá no blog e eu intitulei como Sofrência Distópica, porque eu sofri muito. E ele é um livro, assim, meio complexo de se entender, porque quando você acha que tá entendendo a proposta, aí ele muda completamente. Eu fiquei meio na dúvida, falei, gente, será que eu tô entendendo o que a autora quer me mostrar? Mas, se a proposta for muitos sentimentos, sabe? Quero despertar muitos sentimentos em vocês, ela conseguiu, porque eu senti muita coisa lendo esse livro. E só pra vocês terem uma ideia, a gente tem, assim, uma distopia, é meio que um mundo paralelo muito parecido com o nosso, lugares. A gente, assim, acompanha mais ali na América do Norte, Estados Unidos, a gente tem uma história que se passa ali perto do Havaí também, porque vários personagens têm ascendência havaiana. Na verdade, o que acontece nesse livro? A gente tem 3 histórias, e essas 3 histórias, elas dividem muitos elementos semelhantes. Você até pensa, será que é uma sequência? Será que um mundo paralelo? Mas uma história se passa em um mundo paralelo diferente. E aí, os elementos, eles só vêm, então, como referência mesmo desse mundo, desse universo da autora, e você fica pensando, assim, nas outras histórias. Eu não sei nem se o que eu tô falando aqui tá fazendo sentido pra vocês. Mas, por exemplo, nomes, o personagem central quase sempre se chama David, sabe? Ele quase sempre tem uma questão com o pai. Ele quase sempre é um personagem muito introvertido. Então, ele quase sempre tem ali um romance com um outro personagem que chama Charles. Então, é isso que a autora faz. A primeira história, por exemplo, eu costumo chamar ela de um romance vitoriano distópico gay. Só pra vocês entenderem, porque ela se passa em meados do século XIX, mas ela também é meio utópica, porque a gente tem alguns elementos diferentes, né? Existe um regime utópico ali, por exemplo, que as pessoas, em certa região ali dos Estados Unidos, as pessoas aceitam tanto casamento entre mulher e homem, quanto homem com homem, mulher com mulher, e essa é só uma parte, então, dos Estados Unidos. E a gente vê um herdeiro, então, meio que se relacionando com um cara que é plebeu, e é um relacionamento complexo, porque todo mundo da família fica desconfiado, mas ele tá, assim, super apaixonadinho pelo outro homem, mas o outro homem também não é confiável, então a gente fica com o pé atrás, a gente não sabe se ele pode ficar confiando. E essa é a primeira história. É, assim, a história que me ganhou, e eu queria que o livro inteiro fosse sobre essa história. E quando, assim, as coisas estão acontecendo, para e a gente vai pra outra história. E aí foi um momento que eu fiquei super perdida. E eu pensei, meu Deus, e agora? E aí a gente vai para outra história completamente diferente, mas também com os mesmos elementos, tem aquele aspecto distópico, os personagens com características semelhantes e por aí vai. A última história quase me matou, gente, porque é uma história
é sobre pandemia. Não é sobre uma pandemia, é sobre diversas pandemias. E o mundo tá no limite mesmo, tendo que se reinventar a todo momento para sobreviver. E a personagem central também é uma personagem muito fragilizada pelas coisas que aconteceram com ela. E nesse ponto da história a gente já tá tão vulnerável com tudo que tá acontecendo aqui naquela história, pelas histórias que a gente já soube, que só a revelação do nome da personagem já me fez ficar emocionada. Então eu falei, gente, o que está acontecendo aqui, sabe? Uma referência à primeira história me fez ficar emocionada, então eu tava super emocionada. Então, quando eu falo sobre esse livro, eu falo assim, olha, se você quer ler, saiba que você vai sofrer e leia com parcimônia, tá? Porque se você estiver sofrendo muito, deixa lá no cantinho. Quando você tiver melhor, você volta, porque é uma leitura bem difícil mesmo. Mas foi uma leitura muito intrigante e que me fez pensar bastante, que me fez sentir bastante. Por isso que, se eu tivesse que voltar atrás, eu teria lido ela da mesma forma. Então, acho que é isso que eu posso falar sobre essa leitura, gente. E é a mesma autora, então, de outro livro de sofrência, como que é mesmo, que eu não li ainda, Autora de Uma Vida Pequena. Isso, outro livro assim. Esse livro de Uma Vida Pequena, eu não vou pegar tão cedo, porque disseram que ele tem mais sofrência ainda, e sofrência tem limite, né, gente? Então, é isso. Antes da gente ir para a próxima leitura, então, eu gostaria de falar que eu queria muito ter conseguido ler, então, Uma Magia Destilada em Veneno, mas eu não consegui. A proposta desse livro é muito legal, sabe? A gente tem ali toda uma cultura envolvendo chás e pessoas que despertam sentimentos através do chá, e como que o chá, ele fosse uma magia, e as pessoas utilizassem, então, do chá a seu favor. E a gente tem, aqui a gente tinha uma profissional do chá, né, que era a mãe da nossa personagem, só que ela morre por causa de um veneno, que também pode matar uma de suas filhas, né, e aí a Ning, vendo a mãe morrer por conta de um veneno e vendo a irmã que pode seguir os mesmos passos, então ela meio que toma ali o lugar da mãe da irmã para tentar reverter essa situação. E aí ela vai para um lugar, então, que vai ter um torneio de chás para procurar um antídoto. E assim, tem essa premissa que é muito legal, é muito diferente, mas eu não consegui ler, gente, porque eu não sei o que aconteceu, mas esse livro, ele não me despertava nenhum sentimento, sabe? Eu tava acompanhando aqueles personagens e os acontecimentos, eu acho que eu li até uns 20 ou 30%. E conforme ia acontecendo as coisas, eu não sentia nada, sabe? Eu não tava preocupada com a irmã, não tava preocupada com a personagem principal, porque a leitura não conseguiu me despertar, sabe? Por algum motivo, essa narrativa não conversou comigo e eu achei, assim, um grande desperdício, porque eu queria muito gostar desse livro. Então, deixei ali em stand-by. Quem sabe em um outro momento eu volto, né, com uma outra cabeça pra tentar continuar lendo, porque eu queria muito gostar dessa história, mas não aconteceu. E aí, gente, eu comecei a ler, então, muito assim, porque eu queria alguma leitura que tivesse esses elementos orientais. Aí eu peguei, então, A Noiva do Deus do Mar, e aí eu finalmente encontrei o que eu estava procurando, porque essa é uma leitura muito, mas muito gostosinha. A gente tem aqui um universo com diversos desastres acontecendo, né? Desastres naturais, guerras, e as pessoas resumem isso, então, a fúria do deus do mar, porque aconteceu alguma coisa em algum momento aqui nesse mundo que ele ficou furioso. E para abafar essa fúria, uma vez por ano, eles preparam uma noiva, então, para entregar para ele. Então ela vai até o mar e ela se joga, né, e aí entrega uma oferenda. E aí, depois disso, as coisas dão uma acalmada. E a noiva, então, do próximo ano, ela tem, então, um amantezinho ali, alguém que ela gosta muito. E eles estão de coração partido, porque ela vai, então, ser entregue. Quando a irmã, então, desse jovem vai e se oferece no lugar da noiva. Porque ela não quer que o irmão fique triste, ela não quer, então, que as pessoas ficam com um coração partido. E aí eu já gostei da personagem central desde o início, que é a Mina, porque ela é bem intensa, ela é bem decidida, né? Ela pula como a oferenda ali, e aí ela tem um encontro com um dragão que leva ela pra uma outra dimensão. Então as coisas têm continuidade depois que ela pula, então, no mar. E é uma história muito fofinha. É um reconto, não lembro se é algum reconto chinês, eu não lembro qual que é a origem, mas eu sei que essa história é um reconto. E os personagens são muito divertidos. Eu amei eles, assim. Tiveram uns ali em específico que eu gostei bastante. É assim, uma trama bem previsível, porque os plots, assim, eu pegava tudo certinho
mas não deixou de ser divertido, sabe? Não deixou de ser gostosinho. E eu li essa história já imaginando, assim, uma adaptação pelo Estúdio Ghibli. Quero, gente! Por favor, façam isso acontecer. E é isso, gostei muito desse livro. O próximo livro que eu li, então, foi Starsight, a continuação de Skyward. Então, finalmente eu li esse livro, gente. Eu ensaiei para pegar esses livros diversos momentos. Eu reli Skyward no ano passado em inglês pra pegar então esse daqui na sequência, mas aí eu fiquei sabendo que a editora ia publicar e falei, bom, vou esperar, né? E esse livro aqui, gente, ele é muito diferente do primeiro. A gente tem, assim, muita coisa nova, muita informação nova mesmo. Fiquei chocada com a quantidade de informações que tem aqui, intrigada pra saber o que está por vir, porque se eu não me engano, essa é uma série com 4 livros, mas tem aí diversos spin-offs, né? Eu não sei qual que é a relevância, qual que é a ordem cronológica dos spin-offs, mas eu sei que pra ler o terceiro livro, eu acho que eu preciso ler um spin-off antes. Mas eu gostei muito. Esse é um universo que eu também gosto muito. Tem personagens aqui que eu gosto muito também. Só das minhas ressalvas, mas é uma coisa muito pessoal, que eu não gostei desse livro, é que a gente ficou muito longe de personagens que eu gosto. Porque ele é muito mais centrado ali na personagem principal e com outros personagens que estão bem próximos dela, mas a gente também tem ali a presença de outros personagens novos também. Essa é uma história sobre um povo, então, sobre humanos que vivem encurralados num planeta chamado Detritus, porque ele é cercado de lixo espacial, de detritos, tanto que nem dá pra ver o céu. E ele é encurralado lá e ele vive na ignorância, então, porque ele não consegue sair toda vez que ele tenta, então, chegar até a superfície. Vem uma outra espécie, então, abater eles, sabe? E tentar matar eles. E eles não sabem, então, por que eles estão lá, até quando eles vão conseguir ficar lá. A tecnologia deles é precária, a ignorância é maior ainda. E para conseguir sair, a gente precisa de alguns personagens, algumas peças fora da curva para conseguir então furar esse bloqueio, para conseguir sair. E a gente tem então a Spensa, que é essa personagem central. Eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu fiquei chocada com o ritmo. E esse livro aqui, tanto o primeiro quanto esse, tem o ritmo assim muito acelerado. E aí eu falei, caramba, o primeiro também é assim, eu tinha esquecido. Então você lê também o livro muito rápido, eu li esse livro aqui rapidinho. E eu confesso que eu gostei mais do primeiro. O primeiro, assim, ele tem um lugar mais especial aqui no meu coração. Acho que por conta de conhecer assim, as coisas pela primeira vez, de ter contato com os personagens que eu gosto. Acontecem algumas coisas ali que partiram meu coração, que ficaram muito aqui na minha memória, mas esse segundo também é muito bom. Aí, gente, eu li o fofíssimo, então, A Casa no Mar Cerúleo. Esse aqui eu li com o clubinho da opção literária, né, se você não conhece. Deve ter em algum lugar na descrição falando sobre, mas eu faço uma leitura coletiva uma vez por mês, aí a gente comenta no Telegram. E foi muito legal fazer esse livro aqui em conjunto, porque eu surtei em conjunto com outras pessoas. Porque esse livro aqui é muito, muito fofo, gente. Quando falarem esse livro é fofo, você multiplica por 2, aí talvez você vai conseguir imaginar o quanto que esse livro é fofo. Porque tem personagens muito especiais, né? Aqui a gente conhece o Linus, que é um assistente social, então ele regulariza alguns orfanatos de crianças especiais. Aqui nesse universo a gente tem pessoas que são mágicas e essas crianças especiais, elas têm magia. E ele é um funcionário muito assim exemplar, ele faz tudo certinho, faz tudo corretinho. Ele gosta muito de exercer essa função, tanto que ele tá há muito tempo. Então, ao invés de visar outras coisas, ele fala, não, eu quero ficar aqui porque eu sou muito bom nisso. E por ser muito bom nisso, então ele é designado a uma outra missão, que é uma missão particular que as pessoas não podem saber. E é num lugar assim meio afastado, né? E aí quando ele chega lá, ele descobre o porquê que é particular, assim. Ele vai lidar com as crianças mais especiais e mais complexas que ele lidou até agora. E são crianças maravilhosas, vou falar pra vocês. Não quero falar tanto pra não estragar a sua experiência, mas é um livro, assim, muito, muito gostosinho, com personagens incríveis. E é claro que, gente, esse é um livro, então, fantástico, mas que faz diversas analogias com a nossa realidade, né? Aqui a gente fala muito sobre preconceito, e pra mim esse é o ponto alto da fantasia.
é como ele consegue fazer analogia, como não é tão fantástico assim, sabe? Como a gente consegue trazer diversas coisas que acontecem aqui para nossa realidade. Então a gente tem muitas discussões, muitas coisas aqui, principalmente o preconceito, que dói e pega ali, porque você sabe que é real, sabe? Você sabe que ele está falando da nossa realidade. Mas é isso, tem algumas coisinhas que são difíceis sim, mas a gente precisa falar sobre isso, né? Não mais se você está procurando, então, uma leitura confortável, um comfort book, uma leitura para te abraçar, eu super recomendo. Gente, tem muito livro aqui ainda, socorro, mas vamos lá. Em março, eu também concluí, então, As Sombras de Si Mesmo. Esse daqui é o segundo livro da segunda era, então, de Mistborn. Como eu já falei, então, sobre Secret Story, então, eu comecei a fazer uma série especial para Mistborn, para acompanhar todos os livros, então, dessa série, né? Tanto da primeira quanto da segunda era. Eu tô ali em Secret Story, mas daqui a pouco eu vou postar a resenha de A Liga da Lei para dar o pontapé, então, na segunda era. E essa daqui foi uma releitura. Eu acho que essa releitura é o seguinte, eu não gosto tanto dessa segunda era quanto eu gostaria de gostar. E essa releitura, ela tá mostrando muito isso. Então, o que acontece? Tem algumas coisas que eu gosto muito, mas quando eu não gosto, essas coisinhas vão me irritando, sabe? Nessa segunda era aqui, a gente tem alguns anos, se eu não me engano são 200 ou 300 anos depois dos últimos eventos, então, da primeira era. E a gente vê um restart nesse mundo, muita coisa mudar, mas a gente também vê muitas referências, então, ao que aconteceu ali na primeira era, porque foi o ponto, então, cataclístico, né, de mudança para esse universo mudar. Só que eu não curto muito os personagens daqui. E os que eu curto, eles ficam ali muito próximo de perder a linha, sabe? Eles chegam a ser quase irritante. Esse daqui é o meu livro favorito dessa segunda era e, assim, até então permanece sendo o livro favorito. Vamos ver agora que eu vou reler o terceiro e pretendo ler o quarto também, né? O que vai acontecer. Mas da primeira vez eu gostei muito desse e agora eu gostei. Mas assim, não foi muito como eu gostei da primeira vez. E eu só não gosto mais dos personagens. Eu prefiro a atmosfera daquele mundo também, né? A escrita do autor também prefiro lá. Aqui eu não consigo amar esse livro. Eu gosto, mas não consigo amar, tá? Eu vou tentar colocar tudo isso melhor em palavras, porque em breve vem a resenha aí pra vocês. E aí talvez eu consiga, então, explicar melhor o que acontece comigo e com essa história. E vou continuar, então, dando sequência na história e tentando trazer a experiência pra vocês. Esse ano eu fiz muitas leituras confortáveis, agora que eu estou vendo isso. E uma dessas leituras, então, gostosinhas foi O Fantasma de Cora, da Fernanda Castro. Assim, faz tempo que eu estou de olho nessa autora, gente, vocês não fazem ideia. E agora, finalmente, eu li o livro dela. E eu fiquei bastante chocada, porque a escrita dela é muito boa, gente. Nossa, eu gostei muito. E a atmosfera desse livro é muito gostosinha, muito legal também. Aqui a gente tem uma história que ela meio que baseada também no século XIX, ali no período, na época vitoriana. Ela diz aqui, não é nenhum período específico, mas como ela gosta desse período, assim, de vestidos e chás, é como ela quis, então, fazer a história dela. E aí a gente vê uma personagem chegar, então, meio que no centro, onde ali as coisas acontecem, onde os nobres estão, né? Porque ela meio que vai virar acolhida de uma tia. E ela vê, então, a Cora, que é a prima dela, uma prima mais novinha. E ela vê algumas coisas acontecendo, assim, começa a ficar um pouco intrigada, um pouco, assim, de orelha em pé. Só que uma coisa que acontece muito nesse livro. A gente começa o livro, aqui tá, O Fantasma de Cora. A gente vê Cora, a gente já sabe que ela vai morrer. E diversas coisas, assim, a autora já dá, assim, o que vai acontecer pra gente, a gente já sabe. Mas aí vem a surpresa de como acontece, mas será que aconteceu dessa forma mesmo? E a prima Francine, então, meio que se vê responsável pra descobrir como que a prima dela morreu. Ela só não contava com a presença da própria prima, então, que chega como um fantasma, sem saber o que aconteceu com ela. Mas, gente, sério, que leitura divertida. Uma amiga minha falou que parece uma novelinha da Seis, e eu concordo, parece uma novelinha da Seis mesmo, com um crime à la Agatha Christie,
sabe? A gente fica muito intrigado pra saber o que aconteceu, como aconteceu. Eu confesso que teve um momento aqui em que as coisas estavam tão, assim, divertidas, sabe? Corte, e existiam alguns flertes que eu falei, tá, deixa o mistério pra lá, deixa eu curtir aqui, sabe? Esses flertezinhos, sabe? Esses encontros, porque eu tava shippando muito certos personagens, mas depois eu voltei pra realidade, acertei a circunstância que aconteceu, o que aconteceu aqui, não vou nem falar assassinato, porque não dá pra saber, mas eu acertei a circunstância que aconteceu, mas mesmo assim não deixou de ser interessante. Foi assim, uma leitura super gostosinha e eu quero muito continuar lendo os livros da autora. Gente, sério, super recomendo pra vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tô cansadérrima, mas só tem mais 3 coisas pra falar pra vocês, tá? O livro que eu comecei bem assim, no comecinho do ano e terminei, no final de março também, foi então Mulheres que Correm com os Lobos, ou melhor, aqui. Mulheres que Correm com os Lobos. E assim, gente, que leitura incrível, que máximo. Essa daqui foi a leitura do ano até então pra mim, na verdade é uma das leituras da vida, tá? Porque virou minha bíblia pessoal, essa daqui, que eu terminei de ler, já querendo reler, e com certeza eu vou revisitar esse livro em diversos momentos. Eu li ele todo, mas não precisa ler ele todo, eu acho que dá pra ler alguns trechos. Quando eu falei que tava lendo, né, veio diversas pessoas, amigas, surtar também, que ou estão lendo ou que já leram. E esse é um livro muito especial e recomendaram muito um podcast que chama Talvez Seja Isso, que tem no YouTube, que tem no Spotify. E são meninas incríveis, assim, mulheres incríveis que vão comentando capítulo a capítulo. Capítulos, assim, que eu nem sabia se eu tinha entendido direito. E aí elas vão e elas conversam e elas me mostram também um outro olhar. E é muito bom esse livro aqui. Tá, e sobre o que é? Aqui a gente tem uma psicóloga que ela pega, então, a mulher e relaciona então com o lobo, né, que tem o espírito selvagem, que tem o espírito livre, né, porque com o tempo a mulher, ela meio que foi colocada no papel de um animal doméstico, só que ela não é assim. Então, se hoje a gente tem diversas coisas, né, como depressão, a gente passa por diversas dificuldades, é graças a esse papel, então, que foi imposto pra gente, né? Ela é uma psicóloga junguiana, então ela fala muito sobre esse viés das histórias, né, e das mulheres, como que conversa com as mulheres, e relaciona e faz essa relação, então, com a mulher selvagem. E é um livro, assim, maravilhoso, que eu fiquei encantada e fiquei muito surpresa, porque eu falei, eu não sabia que esse livro era tudo isso, porque senão eu tinha lido em outro momento. Eu peguei ele, eu falei, eu vou ler ele durante todo o ano, e eu não consegui, eu li ele em 3 meses, e é um livro, assim, que ele é maçante, não é um livro tão simples de se ler, mas acho que a ajuda do podcast também me ajudou, porque eu queria ler e queria escutar para entender mais as coisas. É assim, achei a minha bíblia, essa daqui, e eu fico muito grata pela autora ter escrito tudo isso, pelas mulheres que fazem o podcast. E se você é mulher e se você busca mais conhecimento sobre a nossa essência, vai ler esse livro, que eu garanto que vai ser libertador. Muito conhecimento é muito poderoso. É isso que eu posso falar sobre esse livro. Maravilhoso, incrível, gente. Meu Deus, leia. Aí eu vou falar sobre um livro que eu terminei em abril e depois eu vou falar sobre um livro que eu comecei a ler, mas eu não terminei ainda, tá? Eu terminei de ler O Timbre. Graças a Deus, esse daqui é um dos livros presentes na minha lista de livros para ler. Não sei porque que eu faço essa lista, mas enfim. E eu preciso terminar as séries que eu começo, tá? Porque eu começo a ler, eu dou continuidade, mas depois eu esqueço das séries. Não, preciso concluir as coisas. E esse daqui é um livro que na época eu até sei por que eu não li. Porque eu lembro que tinha muita gente falando dele, muitas pessoas falando mal, umas nem tanto, e outras até falando bem. Foi um livro assim que divergiu muitas opiniões e isso me deixou meio assim com o pé atrás. E aí eu coloquei ele na estante e não tirei ele mais de lá. Mas enfim, li e gostei. Gente, eu gostei bastante. Esse foi quase um livro 5 estrelas. Só não foi 5 estrelas por causa do final. E eu acho que o Neil Shusterman, né,
ele odeia seus personagens principais, ou ele odeia seus leitores, porque ele quer fazer a gente sofrer. Então foi isso, foi um livro que me surpreendeu, porque ele é totalmente diferente. Ele virou a chavinha aqui nesse livro. Eu achei super audacioso você apresentar um livro de desfecho assim, mas fez muito sentido pra história, pra tudo que tava acontecendo. Mas o final, eu falei, mas é só isso, sabe, que vai rolar, sabe? É isso mesmo? Aí depois ele fez os personagens sofrer, eu falei, cara, pra que isso? Para! Esse personagem específico já não sofreu o suficiente pra você? E aí, o livro é incrível, mas o final, ele pecou um pouquinho, então foi por isso que eu dei 4 estrelas. Mas, gente, sério, essa trilogia não é famosa por acaso. Ela é muito incrível. O primeiro, o segundo livro, o terceiro. Aqui, gente, ela me fez shippar, assim, 2 personagens inacreditáveis juntos. Eu falei, caramba, como assim? E ela tem algumas coisas aqui que coloque, assim, cada soco no estômago. Eu falo, meu Deus do céu, nossa, a gente é horrível, nossa humanidade é horrível. Mas calma, tem esperança. Então ela faz pensar. E eu acho que é uma das grandes distopias modernas, que te faz ter medo, que faz você ficar apreensiva, porque você sabe que tem muita coisa aqui que é real, sabe? Que realmente acontece. Então, foi muito, muito bom. Mas, poxa, Neil Shusterman, nossa, poderia ter deixado a gente um pouquinho mais feliz nesse final. E é isso. Pra finalizar, finalmente, porque eu não aguento mais falar, eu comecei a ler. Então, gente, esse livro aqui que é Iluminações, do Alan Moore. Olha aqui, ó, falta menos de 1/3 para terminar. Esse aqui é o primeiro livro de contos que o autor lança, se eu não me engano. São histórias, então, às vezes histórias de fantasia, de sci-fi, né? Histórias de terror também. E aqui as 3 primeiras histórias são muito, muito legais. Eu amei. Depois a gente tem outras histórias que também são legais, mas acho que as que eu mais curti foram as 3 primeiras. Em especial, a primeira, que chama, acho que é A Casa Sem Relógio. Deixa eu ver. Não, a gente tem a Casa Sem Relógio, mas o conto chama Lagarto Hipotético. Gente, eu acho que foi uma das coisas mais geniais que eu já li na minha vida. É um conto confuso, que demora pra você entender o que tá acontecendo, pra você compreender as coisas e os personagens. E você só vai entender, certo, o que rolou no final. E quando você entende, você pensa, caralho, sabe? Nossa, é uma história incrível. Aqui a gente tem uma menina que é muito bonita e a mãe, sacando isso, decide então levar ela até a Casa Sem Relógios. Fica meio que implícito que ela vendeu a menina. E essa menina então fica um tempo lá. É uma casa. Existem diversas pessoas fantásticas, assim, que meio que são transformadas. Eu vi quase como um circo, mas não é um circo porque a casa não sai dali, sabe? Mas você vai até ali e tem algumas atrações. E ela passa um tempo, então, tentando descobrir que tipo de atração que ela vai ser, né? O que ela queria ser? E ela fala, eu queria ser isso. Não, mas eu queria ser como ela. E aí ela descobre o que ela vai se tornar. E aí começa a tristeza. Começa a tristeza a partir daí, gente. Olha, eu fico até sem palavras pra falar sobre esse livro aqui. No que ela se transforma. É muito triste no que ela é transformada. Foi o primeiro baque. E aí eu pensei, caramba, eu não vou conseguir ler esse livro porque ele é muito forte. E aí acontece o que tem que acontecer com ela, mas eu falo, bom, vou continuar. E foi a melhor coisa que eu fiz, continuar essa história, porque foi incrível, sabe? Porque a história dela não é a central. Ela meio que vira uma observadora e ela observa uma outra história ali acontecendo, uma outra história se desenvolver, se desenrolar, e ela nada pode fazer pro que tá acontecendo. Mas enfim, é incrível, não falei nada com nada, mas espero que eu tenha falado tudo pra te convencer a procurar essa história, porque como eu falei, essa é a melhor história, mas não é a única história boa, tem outras também que são muito legais, e eu ainda quero finalizar esse livro e quem sabe trazer aí um veredito pra vocês, seja no podcast ou pra alguma outra atualização sobre leituras. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, então, de me ver
de volta, tá, gente? De tempos em tempos eu quero vir aqui, quero trazer atualização de leituras, responder alguma trend ou alguma tag bem legal aí. E eu espero que vocês estejam curtindo me acompanhar, então, no podcast. Como eu já falei algumas vezes, esse é o conteúdo que conversa mais comigo ultimamente, que é mais tranquilo de fazer, né? Que eu consigo fazer qualquer horário, que eu consigo fazer quase de qualquer lugar. E fiquem à vontade para, então, comentar, interagir comigo. Tem aí diversos lugares pra gente, então, conversar, tá bom? Me conta qual desses livros, então, você já leu, ou se você também começou esse ano aí lendo muita coisa. Eu tô muito feliz e tô muito surpresa. Eu não conto a quantidade de livros que eu leio. E aí, quando eu pego, assim, pra ver e separar, eu vejo que eu tô lendo bem, tô lendo bastante. Se você ainda não é inscrito, então não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa também seu like se você gostou do vídeo ou do episódio e compartilha ele com os amigos. Até o próximo!